Olá, tudo bem com você? Nós vamos para a nossa aula de história. Na aula passada nós trabalhamos a questão das organizações políticas, né? Do passado e do presente, e aí a gente vai dando continuidade a esse conteúdo. Eu quero dizer a vocês que hoje nós não teremos a aula de correção. Por quê? As atividades propostas para a correção são atividades de preenchimento, né? O Recordando Rotas é uma página que tem que colocar o nome das figuras e uma outra página que nós teríamos que preencher um caça-palavras. Não é caça-palavras, aquele diagrama, né? Mas nós vamos deixar para vocês o gabarito, tá? E aí vocês podem fazer a conferência com bastante tranquilidade. Combinado? E aí nós já vamos dando sequência então a esse conteúdo de história, né, sobre a política do passado e do presente. Então, na página 53 do livro de vocês, nós vamos iniciar ali as primeiras cidades, porque nós estamos vendo que as primeiras civilizações que começaram a se organizar politicamente tiveram influência na nossa organização política hoje, né? Então, a gente precisa aí observar isso para entender de onde que nós tiramos o modelo político que nós vivenciamos hoje, tá? Então ele veio sofrendo transformações, né, durante todos esses anos, em cada civilização, em cada povo acontecia de uma forma, cada um foi adaptando a sua maneira e aí ele foi sendo alterado para se configurar no modelo que nós temos hoje. Tá? Então, assim como na religião, a política também vem de influências passadas, tá certo? Então vamos lá. Com o passar do tempo, o aumento do cultivo de alimentos, o aumento do cultivo de alimentos, as pessoas passaram a ter mais filhos e viver mais. As aldeias deram origem às primeiras cidades, um processo que aconteceu de maneira espontânea em vários lugares do mundo, à medida que surgia a necessidade de organização dos grupos. Então, gente, no começo eles eram nômades, lembram? Eles mudavam de um lugar para o outro, não tinham uma moradia fixa. Quando eles começaram a ter essa moradia fixa e plantar o seu próprio alimento, o número de filhos começou a aumentar, né? E também aí começaram a surgir as primeiras cidades por causa disso, né? Do aumento da população. No Egito e na Mesopotâmia, onde o clima era seco, os chamados sábios orientavam as pessoas a aproveitar as enchentes dos rios e a fertilização dos solos para plantar. Também foram criados diques, represas e sistemas de controle de água dos rios com base no calendário, né? Nós vimos isso aqui. Então, eles começaram a aproveitar as enchentes, né, para trabalhar aí com a fertilização do solo, tá? E eles trabalhavam também com base no calendário, né? Nós vimos lá que os maias, eles desenvolveram, né, um calendário, eles observavam muitos astros, né? E esse calendário ajudava a saber quando ia ter chuva, quando ia ser o período de seca, né? E isso ajudava na agricultura. Então, eles tinham esse controle aí através do calendário para realizar suas plantações. Entre as primeiras construções públicas estão os templos, pois a religião desempenhou um importante papel entre os povos antigos. Os sacerdotes dispunham de grande poder e prestígio. Divididas em locais administrativos, residenciais, comerciais e religiosos, as cidades antigas geralmente tinham um chefe local que administrava e organizava a política. Entre a população, os trabalhadores eram camponeses ou, em tempos de guerra, cumpriam função de soldados, tá? Então, gente, a religião, no início, tinha aí uma função muito importante, né, dentro das sociedades. Os sacerdotes, eles tinham bastante poder, tá? E ajudavam aí nas tomadas de decisão da sociedade, do povo onde eles viviam e comandavam, de certa forma, religiosamente, tá? Então, as cidades, elas eram divididas em locais administrativos, residenciais, comerciais e religiosos, tá?
Eles tinham um chefe local que administrava e organizava a política. Entre a população, né, os moradores da cidade, eles se dividiam entre camponeses, né, os trabalhadores ali do campo, e em tempos de guerra eles cumpriam a função de soldados, tá certo? Então aí já começa a mostrar um pouquinho da organização da sociedade daquela época. Agora tem uma atividade aqui para vocês. Pesquise uma cidade antiga do Oriente Médio, da África ou da Europa, ainda habitada nos dias de hoje. Escreva no caderno o que você descobriu sobre ela. Depois compartilhe o que achou interessante sobre essa cidade com os colegas, tá? Também vai pesquisar uma das cidades antigas da América do Norte, Central ou do Sul, ainda habitada nos dias de hoje. E escreva no caderno o que você descobriu sobre elas. Depois compartilhe o que achou com os colegas. Essa parte de compartilhar, né, vai ficar comprometida nesse momento, mas deixa o registro no seu caderno de história sobre uma cidade antiga, né, do Oriente Médio, África ou da Europa, e uma cidade antiga da América do Norte, Central ou do Sul, tá certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as cidades-estados, né? Aqui no lado esquerdo nós temos aí as ruínas do templo dos obeliscos na cidade de Biblos, tá? Na antiga Fenícia. Atualmente se localiza no Líbano. Essa foto foi tirada em 2005. Então vamos lá. Embora compartilhassem culturas semelhantes, as cidades-estados da Mesopotâmia, da Grécia, da Fenícia e de outros povos da antiguidade eram politicamente independentes entre si, pois cada uma tinha seu próprio governo, tá? Então as cidades-estados eram aquelas que eram independentes e tinham o seu próprio governo, tá? Vocês podem grifar aqui. Aqui citaram 3 exemplos, né? A Mesopotâmia, a Grécia e a Fenícia, certo? Os governantes dessas cidades controlavam a população, auxiliados por exércitos, sacerdotes e nobres que possuíam muitas terras, cobravam impostos, administravam as obras de controle das cheias dos rios e aplicavam as leis. Nessas cidades antigas, o trabalho era obrigatório e imposto pelos sacerdotes e governantes, tá? Então, dentro dessa organização, né, eles controlavam a população auxiliado pelo exército, pelos sacerdotes e pelos nobres, né? Esses nobres, né, possuíam muitas terras, né? O governo cobrava impostos, tá? E aí administrava as obras de controle das cheias do rio e aplicavam as leis, tá? Nessas cidades antigas o trabalho era obrigatório e imposto pelos sacerdotes e governantes, ok? Então aqui a gente já vê alguma semelhança com a nossa realidade, né? Nós também temos um governo que controla, né, a cidade, o estado, também temos a cobrança de impostos, né? O governo também é responsável por administrar as obras, né? No nosso caso, né, nem é tanto assim controle de cheia de rio, apesar de ser feito também, né? Mas da aplicação do dinheiro público em educação, saúde, né? Nas obras de estruturação da cidade. Então aqui a gente já começa a ver algumas semelhanças com o nosso modelo, tá? Continuando agora vem uma atividade, viagem no tempo. Número 1. Pesquise uma cidade-estado da atualidade e preencha as informações a seguir. Nome oficial da cidade-estado pesquisada, origem, continente em que está localizada, língua oficial, população, moeda corrente, forma de governo e a religião predominante, tá certo? Então, a gente tem uma sugestão de cidade-estado que é a República de Singapura, tá? Mas você pode pesquisar aí para ver se você encontra alguma outra, tá? Então aqui nós temos a imagem. Singapura, localizada na Ásia, é uma das maiores e mais importantes cidades-estados da atualidade e também um dos maiores centros financeiros do mundo, certo? Então fica aí como sugestão vocês encontrarem as informações sobre Singapura, tá bom? Então vamos continuando. Farol. Leia o texto a seguir e depois faça o que se pede. Uma parcela considerável da população
da produção de bens materiais era controlada pelos palácios. Os palácios e muitas vezes os templos possuíam oficinas em que eram feitos tecidos, objetos de cerâmica, peças de metal, estátuas, móveis, joias. No entanto, todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes para seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados. Então, nós temos aqui, né, para manter os palácios e os templos religiosos, a renda que eles tinham não era suficiente. Então, a população pagava impostos e fazia um trabalho forçado para ajudar na manutenção, né, dos palácios e templos da época. E você vai responder aos questionamentos a respeito desse texto. Qual é o assunto central abordado no texto? Na Mesopotâmia, o imposto era voluntário ou obrigatório? Por que eram cobrados impostos na Mesopotâmia? No Brasil atual, a população é obrigada a pagar impostos? Por quê? Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, converse com um adulto da sua família, tá? E aí ele vai te explicar certinho a questão da obrigatoriedade do pagamento de impostos no Brasil, né? E a questão de muitos impostos já virem embutidos nos serviços que são prestados e também nos produtos que nós compramos, né? Quando nós compramos, por exemplo, um pacote de feijão, o imposto já vem embutido no valor que você paga pelo feijão, tá? Letra E. Caso a resposta da pergunta anterior tenha sido sim, entreviste um familiar que mora com você, peça que ele cite 3 exemplos de impostos que paga e escreva no seu caderno. Depois pergunte se ele sabe para onde vai o dinheiro dos impostos e anote a resposta. Letra F. Há um imposto muito importante chamado imposto de renda. Com o familiar responsável, pesquise e escreva no caderno o que é imposto de renda, se ele acha justo esse sistema tributário e por quê, tá? Então, essas 2 pesquisas aqui você também vai registrar aí no seu caderno, tá? Falando um pouquinho sobre a questão do imposto de renda, né? E do investimento que o imposto de renda tem. Se você acha, se o seu familiar, na verdade, acha que está sendo justo a cobrança de imposto no Brasil ou não, tá certo? Aqui nós vamos entrar num novo conteúdo, numa nova sociedade, mas dentro do mesmo conteúdo, que é a questão da organização social e política, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Egito. A organização social e política do Egito Antigo ocorreu ao longo de séculos e, assim como com outros povos, destacou-se por sua complexa continuidade. Durante o período neolítico, com o domínio da caça e da pesca, as primeiras comunidades se estabeleceram com grupos agrícolas que praticavam a servidão coletiva nas terras localizadas ao longo do rio Nilo. Essas primeiras comunidades eram clãs, unidades familiares com laços parentescos. Então, assim, a questão da organização do Egito, né, e eles estarem perto do rio Nilo, nós já vimos, né, no início do primeiro trimestre, tá? Isso aconteceu lá no período neolítico, né? E quando eles começaram a viver da caça e da pesca, né? Quando eles passaram da caça e da pesca para a questão agrícola, né? A plantação. Eles se localizaram ali nas margens do rio Nilo. E a maioria deles tinham um grau de parentesco entre si, tá? Os clãs desenvolveram-se, eles chamavam de clãs as primeiras comunidades, né, que tinham esse grau aí de parentesco, tá? Então, aqui, ó, clãs, unidades familiares com laços parentescos, tá certo? E transformaram-se em pequenos núcleos sociais povoados e vilas denominados nomos. Os nomos eram politicamente independentes e governados por monarcas que exerciam funções militares, políticas e jurídicas, tá? Então, aqui a gente já vem com uma outra nomenclatura, né? Depois dos clãs, eles se transformaram em povoados e vilas que se denominaram nomos, tá? Os nomos eram politicamente independentes
e governados por monarcas que exerciam funções militares, políticas e jurídicas, certo? A proximidade com o rio Nilo contribuiu para o desenvolvimento dos nomos, mas também tornou suas terras férteis cobiçadas por outros povos. As ameaças, as invasões eram constantes. Assim, muitos nomos fizeram alianças de defesa e depois se tornaram reinos, tá? Então, eles começaram a ser atacados, né, os povos nomos, e aí eles fizeram algumas alianças de defesa, depois de nomos eles se tornaram reinos, tá? Por volta de 3500 a.C., formaram-se 2 reinos nas regiões do Egito, do Alto Egito e do Baixo Egito, né? Mais tarde, as disputas políticas pelo poder levaram à união dos 2 reinos em um só, sob o comando de um faraó venerado como Deus, tá? Então, eles tinham lá, né, 2 regiões, né, nos 2 reinos, que era no Alto Egito e no Baixo Egito, e isso foi depois de disputas, né, fez com que os 2 reinos se unissem. E aí quem cuidava desses 2 reinos, quem liderava, era o faraó, e o faraó ele era tido como um deus, né? Então o que ele falava era respeitado. Então no Egito nós vimos que eles começaram com os clãs, né? Que eram grupos de unidades familiares. Depois eles passaram a ser chamados de nomos, que daí já eram grupos governados por monarcas que exerciam funções militares, políticas e jurídicas. E por fim, né, eles se tornaram reinos. Eram 2 reinos, do Alto Egito e do Baixo Egito, que se transformaram em um único reino liderado por um faraó, né? Esse faraó, venerado como Deus, então a palavra dele valia e todos obedeciam aí sem questionamento, tá? Uma faraó mulher. Você sabia que algumas mulheres governaram o Egito? A mais famosa e importante delas foi Hatshepsut, que reinventou por volta de 1479 a.C. e 1458 a.C. Ela recomendou a construção de muitos projetos arquitetônicos, tá? Como de templo, além de promover a inovação administrativa e a expansão comercial do Egito. Então fica aqui uma curiosidade, né? De que o Egito teve uma faraó mulher, tá certo? Gente, dando continuidade então a essa questão da organização política, né, do passado, hoje nós vimos um pouquinho a formação das primeiras cidades, né, como elas se organizavam, a questão do trabalho obrigatório, a questão dos impostos que eram cobrados. Falamos um pouquinho também sobre as cidades-estados, que tinham seu governo independente, né? Eles mesmos se organizavam, tá? E aí a gente viu também um pouquinho de uma reflexão sobre os impostos que nós pagamos atualmente, para que você converse com a sua família. Será que está sendo justo? Será que não? Né? O que a sua família pensa a respeito disso? E para finalizar, nós falamos um pouquinho sobre a organização política do Egito, tá? Nós vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. Façam as atividades no livro com bastante atenção, com bastante capricho, e nós nos encontraremos na nossa próxima aula, ok? Fiquem com Deus. Tchau!